questão é a seguinte, minha gente, eu curti fazer o vlog da semana lendo junto com vocês e por isso eu vou fazer mais um agora com outros livros. Gente, a semana passada eu fiz um vlog com livros que eu li durante a semana de suspense e de terror. Mais ou menos, né? Porque não ficou bem nem esse estilo, mas foi muito legal, eu adorei fazer isso, me incentivou a ler mais, sabe? Porque eu lia e sabia que tinha que falar sobre aquele livro e assim, me ajudou muito inclusive a sair dessa ressaca literária. Então dessa vez eu resolvi fazer mais uma semana lendo e vlogando, mas com outro tema. Serão releituras. Eu vou reler nessa semana acho que eu separei 4 livros aqui, que são livros que eu amo demais, que a primeira vez que eu li se tornaram favoritos, então eu vou fazer essa releitura para ver se o meu gosto ainda é o mesmo e se eles vão sobreviver à releitura, se eles vão continuar sendo esses livros favoritos da minha estante que vocês já ouviram eu falar deles muitas vezes. Hoje é sábado, dia 23, então tô começando antes, porque o último vlog eu comecei na segunda, né? E vou mostrar pra vocês os livros que eu separei, gente. Eu separei Cores de Outono, da Keila Gon, que é um romance com fantasia. Ele tem uma trilogia, na verdade, mas eu lembro de ficar muito apaixonada por esse livro. Então eu tô bem ansiosa pra fazer essa releitura nessa semana e ver se ele ainda vai ser um preferido, sabe? Se eu ainda vou amar esse livro tanto quanto eu amei da primeira vez. Ele tem 437 páginas, então eu comecei sábado, gente, porque vocês vão ver, os livros não são tão pequenos. Bora lá. Este livrito aqui, o outro, e esse faz muito tempo mesmo. Ele foi uma das primeiras resenhas do canal. Deixa eu ver, eu ganhei ele em 2016. Sim, em janeiro de 2016, tá aqui a assinatura do meu pai. E eu comecei, acho, o canal em 2015. Então assim, ele foi uma das primeiras resenhas do canal e eu lembro de amar muito, muito, muito enquanto Bela dormia. E eu tô extremamente ansiosa pra fazer essa releitura, pra saber se eu vou amar tanto assim o livro ou não. Esse aqui tem 364 páginas. Vai ter calhamaço nessa lista, vai ter sim, vai ter tudo por amor. Esse livro também faz bastante tempo que eu li. Deixa eu ver se tem alguma data aqui. Não tem. Mas esse livro ele é de 2016 e provavelmente foi por ali também que eu devo ter lido. 16, 17, foi nessa fase assim, provavelmente. Ele tem 597 páginas, deixa eu só ter certeza. 597 páginas, ele é sim um calhamaço. É um romance, bem romance mesmo, mas eu lembro de ficar extremamente apaixonada por esse livro e eu tô bem curiosa, assim, pra saber como vai ser essa releitura. O último que eu não poderia deixar de fora é, sim, As Cores do Entardecer, que é um dos meus livros preferidos da vida, vocês sabem, eu sempre falo dele. Então eu tô assim, com o coração na mão, pensando se eu ainda vou amar ele tanto assim, depois de tantos anos. Fazem muitos anos que eu li esse livro e não sei, será que ele vai sobreviver à releitura? Ainda vai ser um dos meus favoritos da vida? Assim, ó, como vocês podem ver, são 4 livros, mas são 4 livros grandes, não é mesmo? Mas são 4 livros que eu li há muito tempo. Eu quis pegar isso, sabe, nessa semana de releituras de favoritos, pegar livros que eu já li há muitos anos para saber se eles vão sobreviver à releitura, se eles ainda vão ser os favoritos da Elaíse hoje, em 2022, assim como eles foram há, sei lá, 5 anos, 6 anos atrás. Se eles ainda vão ser os meus favoritos. Então eu tô muito ansiosa, minha gente. Acho que eu vou começar por As Cores do Entardecer. E é isso, eu vou vlogando e vou falando com vocês. Me desejem sorte. Eu acho que eu não consigo falar agora. Eu realmente acho que eu não consigo falar agora. Me deem 5 minutos, por favor. Gente, até amarrar meu cabelo de novo. Eu realmente
Tô um pouco sem palavras, porque vocês sabem que eu decidi então reler, né? Uns livros favoritos da minha estante nessa semana. E um dos livros que eu sempre falo, que é muito, muito especial pra mim, que foi muito favorito, foi esse daqui, né? Foi As Cores do Entardecer. E eu li esse livro, eu acho que em meados de 2018, 17, eu não lembro, 16, 17, provavelmente, fazem muitos anos que eu li esse livro. E eu lembro de amar muito ele, de sofrer muito com ele. E essa releitura foi assim 1000 vezes mais intensa, eu acho. Eu não sei se eu tô ficando mais sentimental, mas esse livro ele é extremamente bonito, extremamente sofrido. Com certeza é um livro pra chorar. Eu confesso que eu estava quase derramando boas lágrimas ali, porque ele é muito, muito, muito sofrido. Tem uma página aqui que tem uma carta, eu era pra ter anotado, página 309 para 310, é quase lá no final, porque o livro tem 345 páginas, que é a coisa mais doída de você ler, sabe? E dali pra frente você só vai ter momentos de muita dor, assim, no coração, muito sofrimento mesmo, assim. É difícil, sabe? É difícil, é terrível, deixa você mal, é perfeito, leia. Exato. Pra quem ainda não sabe sobre esse livro, nós vamos ter a história aqui da Isabelle. Ela é uma senhorinha já de seus 90 anos e ela tem uma cabeleireira que é a Dory, e elas têm uma relação um pouco mais íntima do que só uma cabeleireira e a sua patroa, digamos assim. Elas têm realmente uma relação mais próxima. E a Isabelle resolve pedir um favor pra Dory. Ela precisa fazer uma viagem que é um pouco distante, é 2 dias de viagem, pra um velório. Ela não diz de quem é, mas ela diz que ela precisa ir e pede que a Dory leve ela. E meio assim, mas ela vai. Então aí a gente vai ter 2 tempos. O livro todo é narrado em primeira pessoa, mas nós vamos voltar para a década de 39, 40, né? E conhecer um pouco da Isabelle quando menina. E quando nós voltamos para o tempo atual, geralmente grande parte do livro, mas no final aqui também tem partes da Isabelle, mas grande parte do livro, a parte atual é da Dory, porque ela também tem inúmeros problemas, sabe? Então assim, nessa viagem a gente vai descobrir o passado da Isabelle e entender esse velório, em velório de quem que ela tá indo, né? Mas para isso a gente precisa saber a história dela. E vai também entender um pouquinho da Dory. A Dory, ela tem 2 filhos, ela cuida, um filho adolescente e uma menina mais novinha. Ela meio que cuida da mãe dela também, que nunca foi uma super grande mãe. Ela tem um problema em confiar em homens, porque homens só fizeram mal pra ela, sabe? Só desapontaram ela. Então ela tá começando um novo relacionamento, mas com 1 milhão de pés atrás, porque o cara parece perfeito e ela entende que provavelmente vai dar errado, sabe? Não existem homens perfeitos. E daí você vai voltando no tempo pra entender a história da Isabelle, que ela era uma menina, né, ali na década final dos anos 30 e década de 40, uma adolescente, 17, 16 anos, e uma mulher branca, né, de uma família importante, não grande, importante, né? O pai dela era médico, enfim, eles tinham certas posses, e ela se apaixona pelo Robert, que é um menino 1 ano mais velho que ela, um menino negro, filho da empregada da casa, da família que cuida da casa, em uma época de segregação racial, em uma época em que, inclusive, na cidade dela tinha uma placa dizendo que os negros não eram bem-vindos, né, que dependendo do horário não podia andar sozinho. Então, claro, era extremamente proibido um relacionamento interracial. Tinham cidades que já não tinham mais esse problema, essa questão ridícula, mas enfim, mas onde ela vivia era muito disso. Então a gente vai acompanhar essa paixão dos dois nascendo e tudo que eles vão viver, tudo que eles vão sofrer, tudo que eles vão enfrentar por causa dessas questões. Então assim, é um livro muito, muito bonito. A Julie Kibler, que é quem escreveu, ela teve a inspiração para escrever essa história depois que ela descobriu que a avó dela, tá aqui atrás, ó, a sua avó se apaixonou por um rapaz negro, mas a época e os costumes da região não permitiram que o romance fosse adiante. Então ela teve meio que essa inspiração da história da avó dela para fazer esse livro.
Ele é extremamente bem escrito, ele vai te envolver e sim, ele é um drama que vai fazer você chorar. É isso, gente. Quer um livro pra chorar? Leia As Cores do Entardecer. É muito sofrido, é muito triste você ver o que a vida fez com esses personagens, sabe? O preconceito e o que, sabe, preservar o bom nome, preservar a boa fama e não ser tido como, sei lá, ser mal falado, né? Preservar isso ia muito mais além do que os sentimentos mesmo. É cheio de personagens fortes, é cheio de personagens que vão fazer você sofrer e outros que vão fazer você ficar com raiva, sabe? É extremamente bom, né? Ele foi 5 estrelas na época e ele continua sendo 5 estrelas favoritado, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Então, se eu indicava ele pra vocês, eu com certeza continuo indicando assim muito, 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 muito As Cores do Entardecer. É perfeito e ele quase me fez chorar de novo. Na verdade, quase não, eu acho que eu tava quase chorando mesmo, eu tava chorando já ali, né? Só acho que as lágrimas não brotaram tanto assim, mas é sério, é perfeito. Aí agora eu acho que eu vou começar esse aqui pra ser um pouquinho mais leve, porque esse aqui é bem sofrido. Se bem que esse aqui também não é exatamente mais leve, pelo que eu lembro, né? Ele também tem um quê de sofrimento. Como vocês podem ver, né? Meus livros favoritos são sofridos. Mas é isso. Eu não sei se eu começo esse, ou se eu já começo. Tem Cores de Outono também, e tem este aqui, que é Tudo por Amor. Eu acho que agora eu vou ler os dois pra mesclar uma fantasia e um romance, que não é fantasia no caso, né? Então acho que eu vou ler os dois agora, vou dar uma mesclada neles. Hoje é segunda-feira, eu não sei se eu falei, eu tô sem o meu relógio com a data aqui, mas hoje é segunda-feira. Eu comecei a ler aquele livro na sexta, mas final de semana eu não consegui ler muito, final de semana é sempre mais corridinho. Então eu realmente dei uma pegada firme nele hoje e consegui finalizar. Ai, gente, ele é tão bom. É só isso que eu tenho a dizer pra vocês. Ele é muito bom, é isso. E agora vamos para as outras leituras, vamos ver se eu consigo ler esses dois livros nessa semana. E daí, se der tempo, eu vou reler Cores de Outono também, que é o meu planejamento, né? Só que como Tudo por Amor é bem grandinho, eu não tenho certeza. É isso, gente. Bom dia, gente. Quer dizer, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você tá assistindo esse vídeo, mas eu estou gravando de manhã pra dizer que hoje é quarta-feira e que eu finalizei Enquanto Bela Dormia. Eu terminei esse livro quase 1h da manhã, porque eu queria finalizar ele pra poder começar outro de uma vez, pra não atrasar essa semana. Então, eu terminei Enquanto Bela Dormia. E assim, minha gente, vamos por partes. Relembrando a história aqui, nós temos uma releitura, sim, da Bela Adormecida, né? Tem esse fundo dessa história, mas ele traz algo muito mais real do que mágico. Nossa personagem central nesse livro é a Elise, que na verdade é uma criada, né? Lá da corte, do reino. Ela vem de uma família muito sofrida, né? A mãe dela, que era a única pessoa que realmente amava ela, morreu quando teve varíola, assim, matou irmãos dela, matou a mãe dela, ela quase morreu, mas sobreviveu. E o pai, que não era pai, era extremamente violento e não tava nem aí pra ela, então ela vai embora tentar a vida no reino, porque a mãe dela, antes de ser apenas a esposa desse camponês, desse comerciante, ela trabalhava no reino e tudo mais, no castelo, e a Elise vai tentar essa vida lá e ela consegue, aos poucos, né, como uma criada, depois sendo a própria criada da rainha mesmo, e ela vai trilhando o caminho dela, e a gente vai acompanhar esse caminho, e vai acompanhar que esse rei e essa rainha, eles queriam muito, muito, muito ter um filho, mas a rainha não pode, ela não consegue ter filhos, até que, né, eles estão prestes a ter que oficializar o herdeiro do trono, que o herdeiro do trono então seria o irmão dele, do rei, já que eles não tinham filhos. A rainha aparece grávida e parece que tudo vai ficar muito bem, né, e etc. E essa criança nasce, essa criança é uma menina, né, essa criança é a Rosa, é uma menina. E mesmo que a rainha fique meio assim, do tipo, é uma menina, eu queria tanto um menino pra ser o sucessor, ser o herdeiro, o rei é totalmente apaixonado pela criança e diz que não, que ela vai ser herdeira, que ela vai ser rainha, que ela vai quebrar padrões.
Só que, né, algumas coisas vão acontecendo. Ele tem uma tia que ela quer o poder, ela quer mandar em tudo, e ela é deixada de lado, ela é literalmente expulsa do reino, e ela vai falar algo, ela vai meio que jogar uma maldição em cima desse reino, dessa família. Então nós vamos acompanhando as coisas que vão acontecendo, e vamos acompanhando a Elise vendo tudo isso, né, como testemunho ocular de tudo isso, e dos amores que ela também tem, das coisas que ela precisa abrir mão por causa da responsabilidade. Então a gente vai acompanhar toda essa história e vai ver uma Bela Adormecida muito mais real do que mágica, sabe? É bem interessante, eu continuo gostando muito desse livro, mas ele não virou um 5 estrelas como ele tinha sido na primeira vez que eu li. Eu vou dar umas 4 estrelas e meia pra ele, porque apesar de eu achar a história sensacional, de eu gostar dos personagens, a Elise é uma personagem muito bem escrita, ela é a personagem que vai fazer você amá-la e ao mesmo tempo sentir raiva dela em algumas situações. Então eu gosto muito desse livro, da escrita, da história, mas eu senti ele um pouco mais arrastado dessa vez, nessa segunda vez que eu li o livro. Eu realmente acho que eu demorei mais pra ler, tanto que eu fiquei ontem até uma hora, mas porque eu disse, não, eu tenho que terminar esse livro, sabe aquela sensação de, Deus, já deu o que tinha que dar, eu tenho que terminar esse livro? Eu achei ele um pouco arrastado demais. Eu acho que fica muito ali na vida no castelo, tá, até realmente alguma coisa começar a acontecer, sei lá pela página 130, o livro tem 360 páginas, então, pra mim, foi uma leitura um pouco mais arrastada. Por isso, ele não é mais um 5 estrelas. Continua sendo muito bom. É um romance, não é tanto fantasia. Eu diria que nem é fantasia, na verdade, que é mais um romance, um drama. Vale a pena, mas eu achei a leitura um pouco mais lenta dessa vez. Por isso, eu vou tirar uma meia estrela dele. Eu vou dar 4 estrelas e meia. Ele era um favorito e resistiu bem a releitura, né? Resistiu bem, porque eu li ele, já deve ter uns 5, 6 anos, então acho que até resistiu bem a releitura. E agora eu vou ler este aqui. E eu vou ler ele porque eu não sei se eu vou conseguir ler Cores de Outono, porque esse livro aqui é bem gigante. Esse livro tem 597 páginas, se eu não me engano. 597 páginas. Então, é um calhamaço, eu não sei se eu vou conseguir ler até o final da semana, vamos ver, tomara que sim, porque eu ainda tenho Cores de Outono que tá ali, que eu programei pra essa releitura, mas não tenho certeza. Então é isso, minha gente. Agora vamos ler Tudo por Amor. Gente, falar pra vocês, hoje é dia 28, lógico que vocês não vão conseguir ver, né? Eu sempre tento, mas não dá. Só pra atualizar vocês, hoje é quinta-feira, né? E eu estou lendo esse calhamaço. Acho que não foi uma boa ideia, minha gente, eu pegar um calhamaço pra uma semana de releituras, sabe? 597 páginas, tá me entendendo? E tá sendo bem corrida essa semana. Então, assim, eu estou aqui, eu tô na página 216. São 597, faltam 386, por aí, páginas ainda. E, cara, eu queria muito terminar ele hoje. Pra ler Cores de Outono ainda. Ou terminar amanhã logo, sabe? Mas não sei, porque, né? É um pequeno calhamaço. Mas sobre a minha experiência até agora com essa releitura, é de que, sei lá, eu tô gostando, mas eu tô... Não, acho que eu não tô tendo a mesma sensação que eu tive quando eu li a primeira vez, sabe? Eu tô gostando, mas eu tô achando ele muito cheio de clichês e um pouco enrolado às vezes. Mas é isso, é o que eu posso dizer pra vocês por enquanto. Tô um pouco triste com essa releitura, porque eu amei muito quando eu li a primeira vez. Mas assim, né? De um livro de 597 páginas, estar na página 216 não quer dizer muita coisa. Ainda, eu acho que quase um início ainda, né? Mas as coisas já estão acontecendo. Os dois personagens principais, que é a Julie e o Zack. Zachary? Já tô até perdendo os nomes dos personagens. Eles já estão juntos, né? No sentido de juntos que se encontraram na história, né? Não juntos romanticamente falando. Mas é muito louco, porque... tentar fazer assim pra luz ficar melhor pra vocês. É muito louco porque, assim, ele sequestrou ela, sabe? Aí, não sei. Eu fico... Vai rolar um romance. Eu sei que vai. E que ele é inocente, blá, blá, blá. Mas, ainda assim, eu acho um pouco problemático. Eu acho que eu não achei tão problemático a primeira vez que eu li. Mas agora eu tô achando um pouco problemático. Então, é isso.
Ai, sigo e espero que melhore e que no final eu diga pra vocês, não, esse livro ainda é maravilhoso, vale a pena, sabe? É isso, gente. Gente, terminei dia 29, já é quase meio-dia. Eu terminei de reler, na verdade, né? Tudo por Amor, da Judith McNuff. Este cara mas meu Deus do céu, eu achei que eu não ia conseguir ler ele a tempo, sabe? Eu juro, porque ele tem quase 600 páginas e eu pensei, eu devia ter pego outro pra essa releitura, né? Essa semana de releitura. Mas consegui, peguei bem firme nessa leitura. Faltavam 300 páginas quando eu falei com vocês ontem à tarde, né? Então de ontem pra hoje eu peguei bem firme nessa leitura. Se vocês estiverem ouvindo barulho é porque tá ventando pra caramba. Tá ventando muito, 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 muito. Então talvez tenha barulho de vento aí no vídeo. Enfim, gente, ontem eu falei um pouquinho, né, do que eu tava lendo e tal, mas eu não contei pra vocês a história desse livro, né? Talvez muitas pessoas já conheçam, mas tem muitos que ainda não conhecem. Então, assim, um resumo pra vocês. Nós temos aqui dois personagens principais, digamos assim, né, com duas vivências diferentes. Nós temos a Julie e nós temos o Zack. No início do livro a gente vai conhecer um pouco do Zack, né, lá no passado, entender o que aconteceu com ele, com a família dele, para que ele se tornasse um astro de Hollywood. E nós vamos também conhecer a Julie e também entender a história dela e onde que ela tinha, né, por que ela tinha se tornado uma professora. O Zack, ele era de uma família muito rica, mas também muito complicada. Ele tinha perdido os pais num acidente e tinha mais 3 irmãos. Um deles tinha morrido, então tinha mais 2 irmãos, né, e ele. E o avô dele também tinha morrido e deixado todo o dinheiro, toda aquela herança, toda a fortuna para que a avó administrasse. E a avó é uma mulher muito rígida e ela diz pros 2 irmãos do Zack, né, que se eles quiserem continuar, ter dinheiro, ver algum tipo de herança, eles iam ter que entrar na linha, porque também eles eram bem complicados. Mas com o Zack ela não dá essa chance, ela manda ele embora porque ela tem um ódio, uma raiva muito grande dele, porque segundo ela teria algum envolvimento com a morte desse irmão mais velho que é o Justin. E a gente não entende nada disso no início, a gente só sabe que tem isso, né, porque é logo o primeiro capítulo. A Julie, em compensação, é uma menina de 11 anos, quando aparece pra gente na história. Ela foi abandonada, ela não tem pais, né? Ela não sabe quem são os pais dela. Ela foi abandonada, passou por diversos lares adotivos, é extremamente inteligente, porém ela não sabe ler, porque não que ela não seja inteligente, mas ela nunca tinha tempo de estar na escola, né? Ela teve uma infância em que ela ficou muito doente, e depois ela mudava de lar pra lar, né? As pessoas meio que queriam adotar, depois não queriam mais. E ela tava se tornando uma delinquente já, sabe? Mas era uma delinquente, assim, que roubava as coisas pra dar pras outras crianças do orfanato, tipo um Robin Hood. Então, a gente vai acompanhar ela ser adotada então por uma família que realmente é incrível, os Madison são incríveis, e depois vai dar um salto aí no tempo, né, porque o Zack se tornou um astro de Hollywood e ele tá sendo acusado por matar a esposa dele em uma cena que era pra ser uma arma de mentira e no fim era de verdade a bala, né, e tal, e ele é preso e tudo mais. E daí a gente vai ter de novo salto no tempo, né? Encontra a Julie sendo uma professora, ela tem 26 anos, ela é uma professora e muito dedicada, muito apaixonada, a cidade inteira ama ela, é uma cidadã modelo e ela tá indo fazer uma viagem pra arrecadar fundos, né, pra escola, pra turma dela e tudo mais. E daí o Zack, que já tá preso há alguns anos, não lembro, 5 anos eu acho que ele vai fugir da cadeia. Ele tem tudo armado pra fugir da cadeia. E nessa fuga, ele encontra a Julie na estrada, né? Finge que não é ele, obviamente, pede uma carona. E, em resumo da ópera, ele meio que sequestra ela. No início, ela morre de medo e fica muito preocupada e tal. Mas, aos poucos, ela vai entendendo melhor ele e sabendo que... acreditando, né, nele, quando ele diz que ele não cometeu aquele crime, que ele foi preso injustamente. E daí... lógico que eles vão pra uma cabana. Não assim, né? A cabana lá era uma mansão mesmo. Aqui tá tipo uma casinha velha. Mas lá é uma mansão, pelo jeito, assim, no meio do nada, que é onde eles vão ficar escondidos por um tempo.
e aos poucos os dois vão se envolvendo. Não tão aos poucos assim, né? Mas eles vão se envolvendo, e daí vai ter essa parte romântica, né, de um amor ali, e de ser tudo uma ilusão, porque logo ele vai precisar seguir com a sua fuga, aquele negócio todo, né? E então, assim, eu gostei dessa releitura, mas tive problemas com ela dessa vez. Problemas que eu não encontrei, eu acho, talvez no primeiro livro, não sei. Eu achei a leitura um pouco arrastada em alguns momentos, no sentido de alguns detalhes demais, sabe? Algumas coisas demais que não tinham necessidade. Acho que não precisava ser um livro de 597 páginas. Se ele fosse um livro de umas 300, 400, talvez, acho que já estaria bom. Ele não precisava ser um livro de quase 600 páginas, um calhamaço desse tamanho, sabe? Acho que um livro de 300, 360 páginas estava super tranquilo. Que eu acho que tem hora que ela se prende demais em situações, enrola demais em situações. Achei um pouco complicado o comportamento do Zack em alguns momentos, mesmo que depois, assim, na cena seguinte já explicasse que ele estava fazendo isso porque queria que ela não o amasse, blá blá blá, sabe aquelas coisas bem clichês de romance? Eu achei um pouco problemático, sim, em alguns momentos, e clichê em alguns outros, né? Então, assim, eu gostei da releitura, não é um livro ruim, a Judith escreve de forma muito boa. É um livro bom, na verdade, não me entendam mal, mas ele não é mais um preferido meu, isso eu posso dizer pra vocês. Eu tinha ele como um 5 estrelas favoritado, e eu acho que eu daria umas 3 estrelas e meia, 4 talvez, ainda não decidi. Tem uma história envolvente, sabe? Mas ao mesmo tempo tem algumas coisas que são muito clichês, outras que dão uma incomodada, e eu acho ele muito grande pra história, poderia ser menor. Então não sei. Não sei se eu daria 3,5 ou 4 estrelas. Ainda vou pensar sobre isso. Mas terminei essa releitura. Até que sobreviveu bem, mas eu acho que ele sobreviveu menos bem do que Enquanto Bela Dormia, por exemplo, né? Um resumo, né? As Cores do Entardecer continua sendo favorito da vida, assim, perfeito. Aí depois tem Enquanto Bela Dormia, que eu achei ele bom, mas um pouco cansativo em alguns momentos, então eu acho que eu dei 4 estrelas pra ele, não lembro agora. E esse aqui tá ali entre 3,5 e 4 estrelas também, ainda não decidi, tô pensando. Tô lendo então, né, como eu falei pra vocês, Cores de Outono, relendo, e eu tô na página 302, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, que filmar e mostrar assim não dá, né, gente? Mas eu tô na página 302. Tá faltando aquilo ali pra terminar. Ele tem 437 páginas. Então faltam 135 páginas pra terminar. E eu tô adorando de novo. E eu tô muito feliz com isso, sabe? Esse livro aqui ele faz parte de uma trilogia, né? Então esse aqui é só o primeiro. E os outros eu lembro de gostar muito também, mas eu lembro de me apaixonar por esse. Eu ganhei ele em 2015 do meu marido, que na época era meu namorado. Então eu ganhei ele em 2015. Fazem 7 anos que eu li esse livro aqui. E eu tava bem ansiosa e um pouco temerosa com essa releitura, porque dos 3 livros que eu já li, apenas um continua no meu top favorito da vida. Os outros 2 continuam sendo livros bons, mas não entram assim pra lista de favoritos da vida, sabe? Como eles eram. Enquanto Bela Dormia ainda continua sendo extremamente bom, né? Apesar de algumas coisas que eu já falei pra vocês. Que eu dei 4 estrelas e meia pra ele. Mas Tudo por Amor eu gostei, mas não amei como eu tinha amado da primeira vez. E esse aqui não, assim, eu tô curtindo muito e a leitura tá fluindo muito rápida, como eu lembro de ter sido da primeira vez, sabe? Porque eu já tô na página 300 e parece, assim, que voou. Sabe? É aquela experiência de que você lê, parece que passaram 5 minutos e você leu só 10 páginas, mas você já tá na página 100. E eu adoro quando eu leio um livro e isso acontece. Não sei como é com vocês, mas eu tô curtindo. Aqui nós vamos ter a história da Melissa. Ela tá voltando, ela é um livro nacional, né? Keila Gon, ela é brasileira. E então esse livro vai se passar no Brasil. A Melissa, ela perdeu a mãe e o padrasto num acidente. E ela tem uma meia-irmã, que é criança, né? E ela é que se vê responsável por essa irmã. Melissa tem 21 anos
e se vê responsável por essa irmã. Então ela volta pro interior pra morar com um avô materno, que ela tinha crescido ali naquela casa com o avô materno, e ela volta e se vê com essas responsabilidades. Só que nessa cidade, além das pessoas que ela já conhece, é uma cidade pequena relativamente, tem uma família nova. E essa família nova são os Von Berg, eu acho que é assim que se pronuncia. Eles têm tipo uma mansão na montanha e são uma família extremamente isolada, as pessoas não sabem muito sobre eles, então gera muita fofoca, muito burburinho, porque tudo que as pessoas não sabem exatamente o que é, gera muita lenda, né? Literalmente. E ela acaba sempre se vendo envolvida com o Vincent, que é um membro dessa família e que é um cara muito carrancudo, digamos assim, parece que tá sempre mal-humorado, mas ao mesmo tempo tá sempre salvando ela, porque menina desastrada é a nossa Melissa. Sempre que tem algum problema, a Melissa está envolvida, sempre que tem algum acidente, ou seja, a Melissa ela atrai as coisas. E então eles, mesmo assim, que ela fica um pouco intrigada com ele, às vezes com raiva da arrogância dele, eles acabam se envolvendo, sabe? E é claro que isso aqui é uma fantasia, então terão elementos de fantasia. E ela vai descobrindo que essa família pode ter muito mais do que as pessoas sequer possam imaginar. Eu não quero dar muito spoiler pra vocês, mas agora aqui na página que eu tô, na página 300, ela já descobriu essa parte mágica, digamos assim, e a Melissa e o Vincent já estão um pouquinho mais envolvidos e assim, eu amo eles. Muito, muito. Continuo amando muito. E tô ansiosa porque fazem muitos anos que eu li, então eu não lembro dos detalhes. Eu lembro da história de uma forma geral, mas os detalhes ainda eu não lembro direito, né? Então eu tô ansiosa pra terminar. Não sei se eu vou conseguir terminar hoje. Eu vou tentar, mas não tenho certeza. Mas amanhã com certeza eu termino porque faltam cento e poucas páginas. E daí eu volto pra falar com vocês se ele realmente continua sendo um dos meus queridinhos. Gente, hoje é sábado, dia 30. Vocês nunca vão conseguir ver, né? Mas é dia 30 e são 15 para as 4 já da tarde de sábado. Aqui tá um solzinho, acho que eu vou ficar aqui, ó, pra... Vai ficar ótima a câmera, né? Não vai, eu sei, mas tá um solzinho tão legal. Tá um dia muito bonito. Graças a Deus que deu uns dias meio nublados, né? Enfim. Passando falar do tempo, né? Agora vamos falar dessa belezura aqui que eu terminei. Cores de Outono, a releitura, né, de Cores de Outono da Kayla Gon. Ai, gente, é muito bom, continua sendo muito bom. Me deu até vontade de reler a série toda, né, a trilogia toda, porque é Cores de Outono, Sombras de Primavera, Luzes de Inverno, se eu não me engano, ou Luz de Inverno. Então, me deu até vontade de reler toda a série, assim, porque a trilogia, porque assim, é muito gostoso, é muito bem escrito, é muito fofo. Tem a fantasia, né? Eu sempre disse pra vocês, e eu continuo com a mesma sensação, assim, pra mim parece uma história, uma certa releitura, uma inspiração de Crepúsculo, sabe? Aqui não temos vampiros, tá? Mas assim, essa questão de magia e desse amor quase incontrolável, sabe? E é isso que eu tenho. Aqui nós temos a Melissa, que, né, como eu falei pra vocês, tá ali na cidade tentando cuidar da irmãzinha dela que tem 5 anos, depois da perda da mãe e do padrasto. E daí tem essa família, os Von Berg, e tem esse cara meio estranho, mas incrivelmente lindo, que é o Vincent. E eles acabam sempre se atraindo de alguma forma. E daí a gente vai descobrir ao longo do livro que existem muitos mistérios, né, além do normal, além do entendimento. A família do Von Berg, na verdade, é uma família mágica, digamos assim. Então aqui, esse universo, nós vamos ter magos, nós vamos ter elfos e outras criaturas mágicas. E ela vai se ver no meio disso tudo, sabe? A Melissa vai se ver no meio disso tudo, principalmente porque tem uma coisa, assim, que vai puxar ela além do Vincent. Além do Vincent, tem alguma coisa que eu não vou falar pra vocês, que vai obrigar ela a entrar nesse mundo mágico. E o Vincent é aquele cara que é super apaixonado por ela, que diz que ela é o destino dele e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele é um mago das sombras. Então ele sabe todos os perigos que ela corre por estar ao lado dele, e ele tenta não estar junto com ela, mas o amor fala mais forte, sabe? É aquele romance, bem clichê, bem água com açúcar, que ainda mistura essa magia, é tudo de bom. Ele continua sendo um 5 estrelas, eu fiquei muito, muito feliz por isso,
principalmente porque é uma autora nacional, porque a Kayla Gon é uma autora nacional, então eu fiquei muitíssimo feliz desse livro continuar sendo um 5 estrelas pra mim. E daí um resumo, hoje é sábado, né, gente? Já tô no final da tarde de sábado, então eu não vou colocar mais um livro na lista porque eu acho que não vai dar tempo, eu não vou conseguir ler. E daí já começa daqui a pouco agosto, né? Esse mês vai até 30 ou 31, não lembro. Mas enfim, vamos fazer um resumo então dos livros lidos essa semana da releitura, que eu achei que foi bem proveitosa, na verdade, né? Eu reli As Cores do Entardecer, que é incrível, perfeito, maravilhoso, sem defeitos, um dos melhores livros que eu tenho na minha estante, sem sombra de dúvidas. 5 estrelas, favoritado, top 5 livros favoritos da vida, sabe? Da vida, é perfeito, demais. 5 estrelas, favoritado. Aí nós temos Enquanto Bela Dormia, vou fazer assim, porque senão vocês vão ficar no sono, né? Que eu dei 4 estrelas e meia. Agora eu tô atualizando vocês bem certinho com as estrelas, porque eu vi o que eu anotei. 4 estrelas e meia porque ele continua sendo muito bom, mas eu achei ele um pouco enrolado demais em alguns momentos, e daí eu tirei meia estrela dele por isso, mas continua sendo muito bom, eu gostei bastante. Aí nós temos Tudo por Amor. Esse aqui eu dei 4 estrelas, tá? Eu pensei, né? Depois que falei com vocês e tal, fiquei pensando, matutando. Pra mim é muito difícil dar estrela, gente, sério. Eu nunca sei eu sei quando é muito 5 estrelas, assim, mas baixou de 5 estrelas eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu não sei como é que é com vocês. Mas eu dei 4 estrelas porque pra mim ele podia ter 300 páginas, 300 e poucos páginas, não precisava ter quase 600. Ele é enrolado demais em alguns momentos pra mim, sabe? Ele demora um pouco assim a acontecer e depois eu acho que ele se enrola um pouco em alguns detalhes, mas continua sendo um romance bom. E também eu tirei mais a meia estrela, porque uma meia estrela eu tirei por causa disso, mas a outra meia estrela é porque tem algumas coisas que me incomodaram um pouquinho dessa vez que eu li esse livro, sabe? Algumas coisas me incomodaram um pouquinho em relação ao Zack e a Melissa. Melissa é do outro livro. Ao Zack e a Julie. Sei lá, eu gostei, ainda dei 4 estrelas, mas eu não favoritei, como foi da primeira vez que eu li esse livro, né? E Cores de Outono, que sim, 5 estrelas, muito bacana, uma fantasia muito legal. Quem curte fantasia, quem curte Crepúsculo, vai amar Cores de Outono, a trilogia inteira, vai amar de verdade. A escrita da Kayla é perfeita. Tivemos um saldo bom, né, gente? Olha só. 4 livros lidos essa semana, sendo que tem esse calhamaço aqui, não é mesmo? E os outros Cor de Outono também tá ali na faixa. Cor de Outono é 400 e poucas páginas também, não é tão fininho assim, não. Deixa eu botar assim certinho pra vocês. Então eu li esses 4 livros nessa semana, fiz essas 4 releituras e eu gostei muito de fazer essas 4 releituras e ver a minha experiência agora, sabe? Porque a maioria deles eu li, tipo, há 7 anos. Já faz, assim, 7 anos que eu li, mais ou menos, né? Alguns um pouquinho mais, alguns um pouquinho menos, mas uma média de 7 anos. E 7 anos é muita coisa, né, gente? Eu tava entrando nos 20 há 7 anos, então eu tava entrando na casa dos 20, né? Mudou bastante coisa, eu já tô saindo da casa dos 20, eu já tô indo pra casa dos 30. E eu achei bem legal reler, de ver que eu gostei muito deles ainda, mas que algumas coisas já me incomodam um pouquinho mais, outros eu continuo amando. Então é isso, gente. Eu gostei demais de fazer essas releituras. Eu quero saber de vocês, se vocês também curtiram essa semana de releituras. Se vocês já leram algum desses livros, me contem se vocês gostam deles ou não, enfim. E me digam, por favor, 2 coisas. 2. Se vocês gostam de fazer releitura ou não, preferem seguir o barco, né? Eu confesso que eu prefiro seguir o barco. Eu não sou a rainha das releituras, não, mas eu tava a fim de fazer essas releituras. Mas geralmente eu leio e não releio livros, né? Se vocês gostam de fazer leituras e qual livro que vocês gostariam de reler, sabe? Que vocês gostariam de ter a experiência de ler novamente, me contem, deixem aí nos comentários. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Não sai desse vídeo sem se inscrever, por favorzinho, porque aqui a gente sempre tem conteúdo muito bacana e de graça, minha gente. Então você não custa nada, além de se inscrever e de dar o joinha, que ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é legal e divulgar para mais pessoas. Nós estamos quase chegando a 10 mil inscritos e relembrando, quando nós chegarmos a 10 mil inscritos, eu vou fazer um mega sorteio nesse canal. Então, ajuda aí, compartilha com a galera pra gente chegar mais rápido nesses 10 mil inscritos e fazer esse super sorteio. A gente se encontra também nas redes sociais, tem Instagram, tem Facebook, tem Scooby, tem tudo pra gente ficar ainda mais próximo. Todos eles estão aqui embaixo no box de descrição.
E eu espero vocês por lá e também, é claro, no próximo vídeo. Beijão a todos, até lá!